Então, abrimos aqui o espaço, um requerimento aí de todos os vereadores, fazendo um convite ao Odila e também o diretor do Hospital Infantil, para ver como que vai ficar a situação da UPA referente ao atendimento das crianças. Então fizemos o convite ao Odila aqui, também o diretor do Hospital Infantil. O vereador Jean, que tinha feito o convite, então, ao diretor do hospital, não veio ninguém. Então, demos início aí aos vereadores, fazer as perguntas. Vereador Odila, acho que a Odila vai anotando ou vai respondendo já no ato, cada vereador. Eu acho que é melhor, né, para não acumular muito. O que os vereadores acham? Vai respondendo, né? Para não acumular muito, depois se perde na reunião. Então, os vereadores querem fazer as perguntas? Vereador Jair Júnior. Boa noite a todos os presentes, boa noite, secretária. Obrigado por ter atendido. Quero só Jair Júnior, lembrando que o assunto é UPA e Hospital Infantil. Isso. Tá? Tá certo. Tá, os meus questionamentos além dos médicos que são pagos, quantos são, até para a gente esclarecer bem certinho para a população, há algum outro custo hoje no Hospital Infantil da manutenção lá do atendimento de urgência e emergência? Qual atendimento especificamente vai ser transferido para a UPA? E data disso, data de previsão? E quando for para a UPA, se for para a UPA, qual vai ser o aumento de custo para a prefeitura? Aumento previsto de custo, porque hoje a senhora pode explicar melhor se paga enfermeiro ou se não mas se não for pago vai ter que ter enfermeiro lá, até o custo de manutenção do equipamento. Esses custos, o que vai aumentar para ir o atendimento para a UPA? Meus questionamentos são esses. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, a Odila pode responder. Primeiro, quero cumprimentar os senhores vereadores, o Jean, não sei onde é que anda o Jean aí, mas enfim, que também nos convidou para estar aqui. Acho de suma importância a nossa presença aqui. Infelizmente, não tem ninguém aqui do Hospital Infantil, que eu acredito que deveria estar, até porque o doutor Federico ele me disse que viria, né? O Éder, eu liguei ainda há pouco para ele, ele me falou que não estava sabendo, então eu não entendi muito bem, mas enfim, eu estou aqui para fazer a minha parte. Eu vou iniciar lá do começo. Boa noite aos senhores, boa noite a quem está em casa me assistindo, a Francine que está por aqui, não sei se o Clayton está aqui também, mas enfim, boa noite a todos os senhores. Obrigada por terem vindo nos ouvir. E vamos iniciar, então, vereador, lá do início, né, das tratativas. Em 2012, vereador Jair, começaram-se as negociações. Bom, eu vou falar com muita tranquilidade, porque eu sou dessa época. Quando eu comecei a trabalhar no serviço público, eu saí do Hospital Infantil para vir para o serviço público. Foi lá em meados de 94. Ainda tinha alguns atendimentos de criança feitos no Tito. As crianças eram atendidas todas ali. Como naquela época, para os senhores verem como as coisas já eram difíceis na época, né? Começou a aumentar demais a procura pelo atendimento das crianças e estava difícil pela estrutura do Tito, não era pelo atendimento, pela estrutura. Então, na época, era a Carmen Zanotto, a nossa secretária de saúde, e aí começaram as tratativas, então, para o Hospital Infantil ceder um espaço lá, e foi o que eles fizeram, gentilmente, cederam um espaço para que o município, então, pudesse
direcionar as crianças lá para o atendimento. Nesta ocasião, onde eu também trabalhei lá, a equipe de enfermagem e alguns médicos já eram pagos pelo município, né? Eu era funcionária do município e trabalhava lá. Então, tinha essa parceria. Ao longo do tempo, isso foi, digamos assim, foi acabando. Então, a equipe de enfermagem não é mais responsabilidade, né, até o momento, não é mais responsabilidade do poder público, do município. O que o município tem de custos lá? Não vou falar o SUS, né? Estou falando do município. Tem os médicos, são em torno de 19 médicos que nós temos lá credenciados, né, que atendem no hospital infantil em regime de escala. São 2 todos os dias e um terceiro sempre que tem um pico maior de pacientes. Igual o Tito, né? São 2 que trabalham ali no horário normal e um terceiro que é chamado quando o atendimento quando tem muitas pessoas aguardando o atendimento. Pois bem, acontece que em 2012 o Hospital Infantil sentou com o pessoal e disse que iria optar por não ter mais os pacientes para o pronto atendimento, que eu acho que é isso que tem que ficar bem claro para os senhores e para a população. O hospital não acolheria mais as crianças para atendimento de pronto atendimento, né? Nós não estamos falando aqui de urgência e emergência. Urgência e emergência, o hospital recebe do Ministério da Saúde, né, para atender urgência e emergência, e é isso que eles estão designados a fazer. Continuar atendendo todos os casos que se enquadram no amarelo, laranja e vermelho. Ou seja, azul e verde, que é pronto atendimento, é atendimento básico, não ficaria mais com eles. Aí a gestão, né, a gente entregou a gestão que assumiu, então, assinou com o Ministério Público um TAC, se comprometendo de, assim que a UPA ficasse pronta, então as crianças passariam a ser atendidas na UPA. Acho que o Maurício lembra que ainda foi na gestão deles essa tratativa, né? O TAC está assinado pelo pessoal anterior. Coube a nós, então, obedecer, né, digamos assim. E aí, desde que a gente assumiu, então, né, o promotor tem nos chamado seguidamente para que a gente desse explicações de como estava o andamento da UPA. Então, esta é a questão legal hoje da UPA. O Hospital Infantil não quer mais atender pronto atendimento, e não é porque o hospital agora virou ruim, não quer saber disso, não. É porque a porta deles, né, que é como nós, comumente na saúde a gente chama, a porta de entrada deles é urgência e emergência, e isso está claro que eles vão continuar fazendo. Aí, por outro lado, quando a gente fez a assinatura do projeto da UPA, o projeto da UPA, ele contempla a pediatria. Então, hoje, para que eu receba, né, a gente está torcendo muito para que isso aconteça, a gente credenciou ela junto ao Ministério da Saúde, para que nós possamos receber em torno de uns 300 mil mês. Eu só credenciei e tenho a possibilidade de receber esse 300 mil, que hoje nós não temos um centavo, é tudo recurso próprio do município que nós gastamos, para eu receber, obrigatoriamente, a UPA tinha que ter a pediatria junto, porque todas as UPAs, no projeto delas, do país todo, tem pediatria, todas elas, né, sem exceção. O projeto foi escrito, né, desta forma. Em relação aos médicos, hoje, então, acho que já respondi, né, nós pagamos os médicos, a equipe de enfermagem e a estrutura não. O hospital, ele recebe a consulta, então o hospital ele vai deixar de receber, o Ministério da Saúde ele faz um repasse de R$ 10,30 por consulta. É uma fortuna, né? Por consulta médica. E o hospital, o pronto atendimento, saindo de lá, eles vão deixar de receber esse R$ 10,30. Né? Então, isso dá em torno de uns 30 mil por mês, mais ou menos, né, pela conta que a gente fez. Então, o hospital também vai deixar de receber esse financeiro. Né? Mas eles optaram por isso. Né? É uma opção e coube a nós respeitar. A outra questão, quais são as crianças que irão, então, para a UPA? Né? As crianças que irão para a UPA são todas aquelas com sinais e sintomas que se enquadram
no azul e o verde. Como é que eu vou saber isso? Através da triagem da classificação do risco. Nesses primeiros 60 dias, a gente sabe que toda mudança ela dá um transtorno, óbvio, né, em qualquer situação. E nós sabemos que vamos ter problemas. A gente sabe disso. Quando você trabalha com a saúde ou com a dor das pessoas, tudo isso é muito complexo. Então, a gente não quer que aconteça, estamos tentando nos organizar da melhor maneira possível para que não haja nenhuma intercorrência, mas isso pode acontecer, né? A gente está trabalhando com seres humanos, com vidas, com pessoas, então pode ocorrer, sim, alguma eventualidade. Nós não queremos que isso aconteça, mas nos primeiros 60 dias, para dirimir um pouco todo esse problema, nós vamos deixar uma equipe lá no Hospital Infantil, aliás, um carro lá no Hospital Infantil, porque eu não sei se os senhores sabem, mas hoje o Hospital Infantil ele não tem pediatra, né? Então também é uma ilusão as pessoas acharem que vão consultar lá no Hospital Infantil porque tem pediatra, não tem, são clínicos que atendem, né? Com a saída do pronto atendimento de lá, obrigatoriamente o Hospital Infantil tem que pôr um pediatra para esses casos, né, de urgência e emergência. Então, isso já está definido. Eles sabem que eles têm que cumprir, né, com essa obrigação. Era interessante que eles estivessem aqui hoje para, né, para eles fazerem a fala deles, né, e os argumentos também que obviamente, eles têm uma forma de pensamento diferente da gente. Ao mesmo tempo, na UPA, nós já estamos, né, em andamento as capacitações, tanto com o médico quanto com a equipe de enfermagem. Então, Jair, hoje nós não temos lá no infantil equipe de enfermagem. Indo para a UPA, nós teremos que ter, né? Então, quando você falou em despesa, claro que a gente já, depois da CPI e depois que a gente mudou para a UPA, nós já chamamos 10 colaboradores, né, 10 pessoas para atuarem lá, para melhorar esse quadro também, tanto do atendimento quanto da agilidade dos procedimentos. E a gente sabe muito bem que vamos precisar de mais colaboradores, né? E o quanto mais a gente ainda não tem essa noção. Então, no problema é que a gente vai tentando dirimir. Mas, seguramente, mais uns 4 profissionais, pelo menos um em cada turno, nós teremos que ter. A outra questão que nós estamos melhorando já também para dirimir o problema é na recepção, porque na nossa concepção, a partir do momento que as crianças passarem da recepção, não teremos mais problema. Hoje, o que nós enfrentamos na UPA? Na UPA, o atendimento está agilizado, a recepção, a receptividade das pessoas ali também. O que emperra na UPA são os leitos, que as pessoas ficam ali aguardando para internamento, né? Isso hoje é o nosso problema. Só isso, só leito, né, de internamento. Coisa que no hospital infantil os senhores podem dormir tranquilos. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o hospital infantil nunca teve problema de leito para internar, né? Então, isso já foi uma conversa, né? O vereador Amarildo estava junto quando, né, me questionou e eu falei com todas as letras, né, vou repetir aqui aos senhores, esse não será o nosso problema, pelo hospital infantil não ter problema de internamento. Então, a criança que chega na UPA, imediatamente, se ela for com o bombeiro, o SAMU, perfeito, ela já vai direto para o hospital infantil se a classificação dela for laranja, verde e vermelho, né? Mas digamos que, porque o nosso problema não é o ir com a ambulância, o nosso problema é a mãe, né, que a criança engasgou em casa, por exemplo, né? Eu vou levar onde essa criança? Eu vou levar no infantil ou vou levar na UPA? Então, a gente sabe que esses são problemas que surgem todo instante, né? Quem tem filho sabe disso. Então, o engasgamento é o hospital infantil, é urgência e emergência. Então, acionar o bombeiro, acionar o SAMU, que o SAMU leva direto para o atendimento do hospital infantil. Ah, mas está com febre. Quanto de febre? Né? Então, tudo isso nós estamos construindo nesse fluxo, tá, Jair? E esse fluxo é para apresentar para os senhores também, porque eu acho de extrema importância que essa casa também saiba orientar aquele pai, aquela avó, né, aquela mãe, aquela avó, desse fluxo, né, dos pacientes. Está sendo construído junto com a rede de urgência e emergência,
né? E com os hospitais, esse fluxo, para saber quem vai aonde e em que situação vai. Né? Quanto de febre que eu posso mandar para a UPA. Né? Isso a gente já está finalizando esse fluxo. Né? Talvez, se vocês me chamassem semana que vem, a gente já tivesse isso, mas não tem problema nenhum. A hora que terminar a construção, a gente encaminha aqui para vocês. Ok? Esse é um problema que nós vamos enfrentar, seguramente. Aquela mãe que tem o filho com 39 de temperatura, e agora eu vou levar onde? Né? UPA ou hospital infantil? Na dúvida, ela leva em qualquer lugar. Se ela levar na UPA, uma criança que é classificado de amarelo para cima, o médico, o recepcionista da própria recepção, já vai encaminhar para atendimento imediato, inclusive, né, gente, recém-nascido com temperatura alta é atendimento imediato, seja ele filho do rei, seja ele quem for, é imediato. Chegou no serviço, ele seja unidade de saúde, seja onde for, recém-nascido com temperatura alta, o atendimento é imediato. Então, esse paciente ele vai passar na frente de qualquer pessoa na recepção, e aí ele será classificado na sala de triagem. Se ele for classificado para internamento, nós já temos uma ambulância com motorista 24 horas na UPA para fazer esse tipo de serviço. Né? E, graças a Deus, a gente hoje não tem problema de ambulância, então, se precisar deixar 2 lá, que nós acreditamos que não há necessidade, mas a gente fará. Foi feita uma pesquisa e o próprio hospital detectou que são em torno de 270 atendimentos por dia, né, de criança. Desses, mais da metade são classificados como azul ou verde. Ou deveria ser atendido na unidade de saúde e não foi, aí por inúmeras razões, e a principal delas, Jair, nós não devemos, a gente não perde recurso. Nosso problema é grave em relação a médico. É a falta de médico que nós temos e que gera vários transtornos, como a não abertura das unidades até as 10 da noite. Né? A gente não está perdendo recurso, nós estamos deixando de ganhar por falta de médico. No processo seletivo agora, que se inscreveram uns 40 mais ou menos, a gente espera que todos assumam. Né? Se todos assumirem, a gente vai abrir sim as 2 unidades, porque Lages é contemplada com 2, nós vamos abrir as 2 até as 22 horas. Porque não adianta abrir também se não tem médico para atender. Né? Oi? Quais as 2? A gente vai preferir os extremos, mas elas são classificadas, tem que ter mais de 3 equipes. Menos de 3 eu também não posso abrir. Então, é uma quantidade, mais ou menos, de população para... Eu não posso pensar assim, eu vou abrir ali no Santa Mônica que tem uma equipe só. Não posso. O programa não me autoriza a fazer isso. Eu tenho que ter, no mínimo, 3 equipes naquela unidade para que ela... Isso é a nova portaria da atenção primária em saúde. Para que eu possa, então, abrir até as 22 horas com uma dessas equipes, né? E a gente pretende fazer isso, sim. Então, com o aval do prefeito, já, inclusive, só precisamos ter médico. E a outra pergunta que você me fez, Jair, foi em relação ao custo. No Tito Bianchini, o nosso custo mensal era em torno de 1 milhão, né? 100% recurso próprio. Na UPA, a gente sabe que esse recurso vai ser maior, com certeza absoluta, até pelo próprio espaço, é mais água, é mais luz, é mais ar comprimido, é mais oxigênio, é mais tudo, né? E fora tudo isso, ainda são mais profissionais, né? Nós vamos ter seguramente uns 20 profissionais a mais na UPA do que teríamos no pronto atendimento no Tito, e, né, com a migração das crianças para a UPA, então a gente obrigatoriamente vai ter esse custo a mais, que eu deduzo que isso vá em torno de 1.300.000 por aí. A única diferença é que hoje, da forma com que está, é tudo recurso próprio, e a gente credenciando a pediatria junto na UPA, então nós teremos aí em torno de 300 mil mensal, onde o governo federal ele aporta para a gente esse financeiro. Então, eu vou me colocar à disposição a outras perguntas, e eu acredito que com a indagação dos senhores fique até mais fácil para eu estar respondendo, né? Não sei se eu contemplei você, Jair, em todas as questões que você tinha citado. Foi contemplado, vereador? Então, tá. Até porque, Jair, hoje nós temos 3 médicos no infantil, né, no horário de pico, e 3
no pronto atendimento lá na UPA. Então, não. Durante o dia, nós teremos 6 médicos, no mínimo, para atender esse pessoal. Então, desculpa, eu queria complementar antes e eu havia esquecido. Que o nosso problema vai ser na recepção, que é onde a gente está aumentando o computador, profissional, capacitando o pessoal ali, porque lá dentro não teremos problema, até porque tem uma ala específica, né, para criança, não sei se os senhores foram lá e visualizaram, mas tem uma ala para as crianças. Então, a gente acredita, né, fielmente que vai dar tudo certo, mas claro que tem que ter profissionalismo e maturidade, porque as adversidades elas vão acontecer. Pois não, vereador. Secretária, só a respeito dessa conscientização da população. Perfeito. Se a mãe chegar e for classificada lá como azul ou verde, lá no infantil, vai ter que se deslocar na UPA, não vai ter o atendimento lá? Não. E não vai criar uma dificuldade maior ainda nas pessoas, porque vai ser difícil com essa conscientização e talvez a situação vai ficar mais... É pior do que eu imaginava no início. Porque eu imaginava no início fosse tudo. Se fosse tudo, pelo menos era mais fácil para as pessoas. Agora, para conscientizar as pessoas desse atendimento, é que vai ser uma coisa mais complexa ainda. Nós estamos finalizando o fluxo, nós já vamos fazer essa devolutiva para a população. Pena que o Hospital Infantil não está aqui, mas eles também estão com uma empresa de divulgação para passar nos bairros, avisar os agentes de saúde, efetivamente o carro de som, né, eles já até contrataram para passar fazendo essa divulgação, mas eu acredito sim, Jair, que no início a gente vai ter esse problema. E aí a gente vai ter que resolver. Por isso nós vamos deixar um carro no Hospital Infantil à disposição, né, um carro do município, pelo menos nos 60 dias, que é um período que a gente entende que a gente vai ter para sensibilizar melhor a população, né, dessa transição, para que não aconteça exatamente isso que você está colocando. A mãe chegou lá com a criança que foi classificado como verde, aí até eu pegar um ônibus, até isso, até aquilo. Não, o carro já está lá e já transporta esse paciente. Mas obrigado. Seguramente vão acontecer os problemas, sim. Obrigado, vereador Jair. Próximo inscrito agora, vereador Lucas. Secretária, primeiro dizer para a senhora que a gente tem visitado o pronto atendimento infantil e quando nós soubermos que vai mudar, ou da intenção de mudar para a UPA, a minha opinião é de que não vai dar certo. Não, mas você não pode ser negativo desse jeito. Não vai dar certo, secretária, porque é inimaginável você pegar a recepção do pronto atendimento infantil e colocar dentro da recepção da UPA. O espaço da recepção da UPA não é tão grande. Eu tive lá numa terça-feira, à meia-noite. A quantidade de pais era absurda. É verdade. Só 2 médicos atendendo, porque o terceiro já tinha saído, já era passado das 11 horas da noite. Eu não concordo, eu estou aqui expressando, porque diante do que está posto, eu não concordo com essa mudança. Eu já falei aqui na Câmara, na minha opinião é o caos anunciado, é inconcebível. A população não vai saber, o pai e a mãe, na hora que a criança está tendo febre, se vai levar para a UPA ou se vai levar para o pronto atendimento infantil. Mesmo que seja feito trabalho de divulgação. Porque as pessoas mais humildes, nos rincões da nossa cidade, eu estava lá esses dias, tinha uma família que vem lá da Coxilha Rica. A pessoa vai sair de lá e ela vai correr para o hospital infantil. E o que nós estamos propondo é que daqui a pouco essas crianças e os pais fiquem de um lado para o outro, sendo jogados de um lado para o outro. Quando isso acontecia com o pronto atendimento Tito Bianchini e o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, ainda era compreensível porque eram 2 quadras de distância. Agora veja a distância da UPA e do Hospital Infantil. São aproximadamente 7 quilômetros. Para mães e pais que muitas vezes chegam até o Hospital Infantil de ônibus. Como é que vai ser isso? Né? Então, outra questão preocupante. Eu conversei com profissionais da medicina e todos os que eu conversei, secretária, rechaçam essa ideia. Ontem à noite recebi mensagens de profissionais da enfermagem que estavam na UPA. Já não estava boa a situação. Dizendo que eram muitos atendimentos, poucos profissionais. Né? Então, você imaginar isso, a UPA hoje, nós estivemos lá, não chegaram ainda as roupas de cama, se chegou, chegou de ontem para hoje.
estava com TNT. Né? Não, mas TNT é um material que pode ser usado. A gente sabe, secretária, mas lá no pronto atendimento infantil não é TNT. Né? E nós estamos falando de levar as crianças para ter esse atendimento. Outra questão, o box do banheiro, desde que foi inaugurado, tem sido cobrado. Às vezes 2 profissionais têm que ficar, um dando banho no paciente e o outro ficar com o rodo. Né? A gente cobrou isso aqui a semana passada. O raio-x, as pessoas continuam saindo da UPA para fazer o raio-x, Nossa Senhora. Imagina ter que uma criança se deslocar para fora para fazer o raio-x. O raio-x já era para estar funcionando. Outra questão também para perguntar para a senhora, quando é que vai acontecer essa mudança, se isso realmente está batido o martelo, se tentou-se alguma negociação com o hospital infantil para manter o atendimento lá, o pronto atendimento lá, e se existe a possibilidade de, como forma de atitude imediata, de aumentar o número de médicos atendendo no infantil, os médicos que são da prefeitura. Esse é um clamor dos pais e das mães que estão lá neste momento. A espera, em média, tem sido, nos horários de pico, nós estivemos lá, o vereador Ivanildo esteve lá, o vereador Jair esteve lá, outros vereadores já estiveram lá, tem sido de 4, 5 horas, porque é o horário que o pai e a mãe chegam do trabalho, às 6h30, pega a criança, põe no carro e vai atrás de atendimento, o vereador Vone. E fica lá, às vezes, até 11 horas da noite, meia-noite, passando 2 horas da manhã. Eu posso mostrar meu celular com as diversas mensagens que eu recebo de pais, às vezes de madrugada, desesperados, porque ainda não conseguiram atendimento. Eu recebo bastante. Então eu peço, com certeza, secretária, eu peço à senhora que a senhora possa anunciar alguma coisa aqui hoje, dizendo que vai aumentar o número de médicos, ou que o terceiro médico vai ter o seu horário estendido só até as 11 horas da noite, secretária. Não dá para admitir. Nós precisamos que o terceiro médico tenha horário estendido. Obrigado. Obrigado, vereador. Secretário Odilo. Então, em relação ao box, os box, quando a gente assumiu, a gente não podia mexer na estrutura ainda, sem que o Ministério da Saúde, sendo um projeto do Ministério da Saúde, você não pode mexer enquanto eles não tiverem autorizado, digamos assim. Nós já licitamos, isso aqui está pronto, está esperando. A qualquer momento desses a gente tem os box. E a gente sabe que esse foi um problema desde o início lá para a gente. Como também uma questão das escadas ali, que a gente já comprou o material para colocar lajota, porque só está rebocando e rebocando não adianta por causa da umidade. Então, tem algumas questões que a gente tem que estar arrumando ali, sim, e vai ser sempre dessa forma. Mas os boxes, eles já foi encaminhado para a licitação, inclusive. O raio-x, Lucas, foi muito pertinente você ter feito essa pergunta. Deu deserto 3 vezes. E são questões que fogem da nossa vontade, digamos assim. Então, infelizmente, por 3 vezes deu deserto. Agora, parece que as coisas se resolveram, mas não tenho muita certeza ainda. E, infelizmente, esse é um problema que não foi a nossa vontade, mas o que é de licitação pode dar problema, sim, independente da gente querer ou não. Em relação a reduzir a quantidade de crianças ali, você tem 100% de razão. Você e todas as pessoas que estão com essa preocupação. E é a nossa também. Para que a gente reduza essas 4 horas que a mãe fica aguardando ali, e a mãe fica aguardando para a consulta, não é procedimento, é consulta. Porque se for procedimento, às vezes fica na UPA 6, 8 horas, vai depender muito do exame que o médico solicitou, do medicamento que o médico deu, mas lá no infantil o que a gente visualiza é que é para consulta. Isso nós, na nossa gestão ali, que vai ser próxima, a gente não vai deixar acontecer. Isso vocês podem terem certeza. Se não der 6 médicos, que serão 6, não serão 3, serão 6 médicos que nós teremos regularmente ali, nós colocaremos um 7º, sem problema nenhum. Porque a partir do momento que eles estiverem conosco lá no pronto atendimento, é diferente fazer a gestão. É muito diferente do que longe, assim. Às vezes, de madrugada, a gente tem que ir lá ver o que está acontecendo. Não é privilégio só de vocês, não. É nosso também ir lá ver o que está acontecendo, que as pessoas estão demorando tanto o atendimento. Né? Às vezes, chega uma emergência, coisa que a partir dessa decisão não é mais para acontecer, né? Porque se for emergência, vai direto lá para o hospital infantil. Não vai ficar no mesmo atendimento, né, das outras crianças ali. Esse é um problema que nós temos certeza que nós vamos enfrentar, esta classificação da emergência. Porque eu sou mãe e avó, eu sei que uma criança ficou pálido,
ficou com febre, para a gente já é uma emergência, né? Então, vocês têm toda a razão quando vocês colocam dentro dessa classificação. E que, infelizmente, a gente vai tentar dirimir, mas a gente sabe que vai dar problema e que nós vamos ter que enfrentar. Em relação aos colaboradores da UPA, infelizmente também existem muitos profissionais afastados, né, por problema de saúde, e quem trabalha no serviço público sabe que afastamento por 30 dias eu não consigo chamar outro colaborador, né? Legalmente não tem como chamar, então a gente fica à mercê de quem queira fazer hora extra, né? E às vezes é bem difícil a gente conseguir esse colaborador para fazer hora extra. Por isso foi aberto o processo seletivo agora, né? E a gente já vai começar a chamar para já capacitar essas pessoas para o atendimento das crianças e aumentar esse quadro também. Aí sim com profissionais do processo seletivo e não com hora extra que você fica à mercê de querer fazer ou não querer fazer. E ninguém pode obrigar, né, a pessoa a ir trabalhar um sábado ou um domingo ou durante a noite. Então, a gente tem que ter os profissionais, os efetivos ali mesmo, né, para trabalhar. E a mudança, Lucas, será o dia 14 de janeiro. Eles queriam que fosse agora em dezembro, né? O Hospital Infantil ficou relutante, inclusive, para que fosse agora, já no início de dezembro, né? Mas a gente pediu que, em detrimento de férias, enfim, tem outras questões administrativas também, e o próprio processo seletivo, porque a gente precisa chamar essas pessoas para o serviço. Aí a gente pediu uma dilação de prazo, então eles nos deram até 14 de janeiro, sem nenhum dia a mais. Ok, vereador, foi contemplado pela... próximo inscrito, vereador Luiz Marinho, só queria colocar os colegas vereadores, que é no máximo 3 minutos, tá, para a gente não estender muito. Ou mais. Obrigado, presidente Amarildo, presidente Vone. Obrigado, Dila, por aceitar o convite e estar aqui. Eu só lamento que não esteja um representante do Seara do Bem, que seria muito interessante. Então, as minhas perguntas são rápidas, não vai 3 minutos. Primeiro, feliz daquela cidade que tem um Seara do Bem. Nós devemos agradecer todos os dias a Deus. Feliz de quem tem uma UPA desta qualidade ali, que se iniciou na gestão Renato Nunes de Oliveira, e eu estava lá, e a secretária lembra muito bem. Então, nós devemos agradecer a Deus, e, logicamente, nossa função é cobrar para o bem comum, para o bem da comunidade, para o bem do povo. Por isso é que nós falamos, parlamento. Então, falar é fácil, nós falamos, e bastante. Então, secretária, vamos tocando da melhor maneira possível, e eu estou satisfeito com as suas respostas para o vereador Lucas e o vereador Jair. Obrigado ao vereador Luiz Marinho. Próximo inscrito, vereador Jean-Pierre. Muito boa noite, secretária. Boa noite, presidente, as pessoas que nos acompanham. Meu Deus, que ridículo isso aí. Bertoldi, peço que Vossa Excelência se acalme, senão eu vou pedir para Vossa Excelência se retirar. Se você não sair numa boa, eu peço o pessoal tirar. Não. Não, deu, acabou. Peça aí ao plenário, pessoal, que faz favor para ele retirar. Faz favor. Deu. Aqui não tem bagunça, não. Não. Sai fora. Meu Deus, que falta. Tira para fora esse rapaz. E está proibido entrar nessa casa aqui. Não tem esse negócio aqui, não. Vamos lá. Vereador Jean. Secretária, só para que fique bem claro, didaticamente falando, então a data final e que já está marcada é dia 14 de janeiro, correto? E para que fique bem claro também, e fomos questionados e agora estava
monitorando, algumas pessoas que estão acompanhando nas redes sociais, haverá uma campanha, uma cartilha, se assim posso colocar, alguma forma desse tipo. Vamos respeitar ali, colegas, na hora das perguntas, que o Lucas fazer pergunta, o pessoal estava quietinho, então faz favor de respeitar ali os colegas que estão na tribuna ali. Então eu vou retomar, para que fique bem claro a todos e as pessoas que estão nos acompanhando, a data será dia 14 de janeiro, correto? Estavam me questionando aqui agora nas redes sociais, ali agora eu estava acompanhando as perguntas, e o pessoal me perguntou se isso vai ser uma cartilha informando então os procedimentos para os pais. E a partir de quando que este trabalho vai ser começado, né? Então, pelo que eu pude entender, e fico entristecido de não ter um representante aqui do Hospital Infantil, e quero sugerir ao presidente para que a gente encaminhe a esta casa o convite, para que ele venha ainda essa semana, também que deveria estar aqui hoje e foi comunicado, para que fique bem claro. Então, a cartilha que vai dizer qual, entre aspas, o hospital procurar, se é o Hospital Infantil ou se vai ser a UPA, com todos os procedimentos, febre, enfim, essa questão do engasgamento, todos. A partir de quando que essa cartilha vai começar a circular em nossa cidade, até para que os vereadores também tragam esta casa e ajudem a divulgar essa informação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Obrigado, vereador Jean. Jean, não está sendo confeccionada uma cartilha, né? O que já estão na tratativa, já está sendo feito, na rede de urgência e emergência, elaborar o fluxo. Eu acredito que o Cláudio está por aqui. Eu não sei se na última reunião já definiram o fluxo. Se não definiram, vai ficar para essa semana, no máximo, para definir efetivamente o fluxo, para aí sim, o Pablo, nosso da comunicação, junto com uma empresa do Hospital Infantil, já estão trabalhando em cima desta divulgação, né? Pelo que eles nos colocaram, vai ter um carro de som nos bairros, orientando, e vai ser elaborado não cartilha, né, mas folders explicativos onde vai, e que tipo de atendimento vai ser feito. Isso a gente também vai mandar para as unidades de saúde, né, para os agentes de saúde também mandar. Tudo isso nós temos que fazer até mês que vem, para que já faça essa divulgação, que quando a gente fizer quando a gente fizer a mudança efetivamente, as pessoas já saibam direitinho, já tenha esse manual, digamos assim, né, esse protocolo de onde eu vou levar o meu filho, né? E que idade também, né? Porque a gente vai colocar tudo disponível nesse informativo, digamos assim. Maurício Batalha. Só ocupar 10 segundos do vereador aqui. Uma sugestão, e o vereador Pedro colocou muito bem, que seja encaminhado também, trabalhada essa questão nas escolas, né, que os alunos levem para casa essa informação, se for dessa cartilha. Né, só como sugestão. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa noite, secretária, toda a equipe em nome do Clayton, né, qual trabalhamos junto. Até a senhora me citou ali, eu não ia falar, mas eu não participei desse TAC, não sabia desse TAC na época, né, eu fiquei 1 ano e meio na gestão passada, e por algumas coisas, justamente, eu não participar e não saber, que eu acabei pedindo a minha exoneração da saúde. Também não participamos, né, na época da licitação, que foi anterior à nossa chegada, tiveram algumas situações do estaqueamento, coisas pormenores aí que dificultaram o andamento das obras, e também não por culpa da senhora, sim pela questão de engenharia, que não analisa, às vezes, os projetos. E os projetos, a gente sabe que tem dificuldades no Brasil hoje para suas licitações. Então, foram quase 300 estacas, depois tinha um problema da tubulação de água, e a empresa que ganhou, infelizmente, ganhou com 35% de deságio, né, uma coisa que também não deve ser, infelizmente, os pareceres eram contrários, mas tinha-se a necessidade de começar a obra, a gente entende. Então, tem várias questões aí de pormenores, mas graças a Deus a UPA está aí, e agora nós estamos nessa discussão de hospital infantil, né, vai deixar de atender ou vai atender. Eu queria deixar, secretário, se possível, né, que houvesse um entendimento entre município, Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Infantil, que a partir de 14 de dezembro e por um período posterior, não sei se de 30, 45, 60 dias,
até que as pessoas consigam entender o papel da UPA e o papel do hospital infantil, que quando o pai e a mãe chegarem lá, nem no hospital infantil, nem na UPA, claro que em casos graves é obrigado a ser removido para o hospital, mas para casos menores, que essa transição de 60 dias não chega, o pai e a mãe às vezes lá do Guarujá chega no hospital infantil, não, é lá na UPA atendimento básico, né? Aí se desloca, claro, então que se crie um período que se consiga aí, tecnicamente, vereador Lucas, não sei se 15 dias, 30 dias, 60 dias, 45 dias, que se faça um atendimento ali, aquele atendimento inicial para que o pai e a mãe, e daí se explique, ó, a partir de hoje o senhor já foi atendido, mas nas próximas vezes que acontecer isso, até a próprio, né, documento que vocês vão fazer, apresentar para os pais ali, porque a gente sabe que vai vir a revolta, secretária, para a Câmara, para a Secretaria, que eu cheguei lá e não fui atendido, tive que me deslocar de novo. A gente sabe que a questão é desse atendimento. Então, um apelo que eu faço, se houver a possibilidade de esse atendimento no início, 30, 60 dias, ser feito nas duas unidades até que se consiga ter essa distinção clara na população, né? Obrigado. Essa tua colocação é bastante pertinente, a gente está pedindo isso também, por isso que a gente disponibilizou um carro, né, durante 60 dias, para que fique lá no hospital infantil, mas a gente já combinou isso também, que eles farão esse primeiro atendimento, né, e já vão avisar o familiar, olha, próxima vez, digamos assim, né, aí com esse sinal e sintoma você já vai se dirigir para a UPA. Isso nós estamos querendo que aconteça dessa forma, e a gente fixou 60 dias, foi o que nós combinamos com o hospital, né, para ver se não dá tanto problema, né. Eu tenho um questionamento. Quando se trata, eu acho que seria fazer uma classificação por idade, porque o nenê, aquela criança pequena, ela não sabe reclamar, ela não reclama o que está doendo. Quando é uma criança mais adulto, de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, ela sabe o que está doendo. Né? Eu acho que, porque eu juro que eu estive agora esse dia na UPA, lá levando uma senhora, a recepção estava cheia. Agora imagine, mais pessoal lá. Eu não tenho como chegar a um ponto de colocar criança e adulto ali. Isso que eu estou preocupado. Criança e o acompanhante ainda, né? E o acompanhante. Então, veja bem, é uma situação bem complicada, que poderia classificar por idade. Crianças bem pequenas que o hospital infantil continuasse atendendo. Porque a criança pequena e a mãe não sabem o que a criança tem. Daí vai lá para a UPA, da UPA tem que voltar lá. Mas, Vânia, é justamente esse paciente que o hospital infantil não quer mais atender, né? Não faz mais parte da filosofia deles. É esse paciente que, por qualquer motivo, digamos assim, ele vai para o hospital, né? Porque o hospital não é para atender pronto atendimento. O hospital é para atender urgência e emergência, né? Isso eles deixam muito claro. Agora, esse problema que você coloca também é um problema que nos aflige muito, a questão da quantidade de pessoas lá na recepção. Não vai caber. Porque as crianças, eu falo para a equipe, as crianças não vão sozinhas. Eu entendo, e é ou o pai, ou a avó, ou os outros irmãos, né? O dia que a gente esteve lá, estava tão cheio que tinha gente lá fora. Era num sábado à noite. Então, imagine criança no meio. Né? Por isso que a gente quer colocar mais equipe para agilizar esse atendimento. Então, na nossa concepção, tudo o que vai mudar ou não ali na questão do acolhimento é a quantidade de pessoas que irão trabalhar e a capacitação delas em relação às crianças. Espaço interno a gente sabe que tem. Passou da recepção, vai ter espaço suficiente. O problema nosso é que eu acho que é o mesmo de vocês, né, nessa preocupação, é a recepção. Né? Na recepção, por isso a gente está aumentando a quantidade de pessoas ali para que agilize esse atendimento, né? E não fique aguardando ali nessa recepção. Porque depois da segunda não é o nosso problema, né? Ali nós temos o espaço suficiente, mas o primeiro impacto ali não vai ser bacana mesmo. Não vai ser, porque muitos pais vão levar lá, não é lá, levo lá, vai ter... Não, só um carro vai ser pouco para ter transportando para lá e para cá. Mas a gente no também, começo vai ser mas a gente também, se tiver dificuldade, a gente vai tentar melhorar em cima da dificuldade também, né? Tomara a Deus que dê tudo certo. Então, tomara a Deus, vamos rezar. Mais alguma pergunta, vereador Pedro Figueiredo? Eu queria fazer uma pergunta para a secretária.
se no Barcão vai ser atendido as crianças, adultos, tudo junto? Tudo junto. É isso que eu acabei de falar. Na recepção são todos. Aí, a partir da outra sala do lado, que é a sala das triagens, aí que a gente está querendo colocar mais pessoas ali para agilizar esse atendimento. Porque assim, o que a gente percebe hoje? A maior reclamação é a demora do atendimento, certo? Acho que é isso que vocês ouvem. Ninguém reclama do atendimento, né, salvo um ou outro, mas no universo de 200 pessoas, 200 e poucos que são atendidos por dia, não existe reclamação. Existe reclamação, sim, pela demora, né, porque eu também acho absurdo 4 horas, 5 horas, uma pessoa está lá aguardando a consulta. Então, é isso que nós queremos agilizar, para fazer rodar essas pessoas que estão aguardando lá na frente. Ô, secretária, não tem como separar os adultos e as crianças, uma sala separada, o atendimento quando chega as crianças? É que hoje, do jeito do que é o desenho de UPA, não tem condição da gente fazer uma outra. Não tem como separar? Hoje não. Não. Hoje não. A gente vai ter que trabalhar com esse fluxo primeiro, com esse problema, digamos assim, para a gente visualizar até na própria estrutura lá, para ver o que a gente pode estar fazendo para melhorar lá dentro, né, internamente. Então, mais tarde pode diferenciar ser, daí. Pode ser, sim, pode ser. Não, só é só as perguntas, essa é a minha dúvida. Obrigado. Pode ser, sim. Então, eu agradeço, secretária, para o esclarecimento, é uma preocupação de todos os vereadores, todos os dias. Hospital Infantil lotado, segundo as pessoas que na quarta-feira, onde lota mais, porque pessoas dos outros municípios têm as consultas de retorno, alguma coisa. Ortopedia. Isso, então... Não é atendimento do pronto atendimento, é da ortopedia. Pessoas que ficaram ali 5, 6 horas, uma pessoa lá dos Índios, ligou, que chegou ali 2 e pouco, saiu dali, quase 9 horas da noite, 10 horas da noite, saiu dali. Daí, a criança com fome, porque saíram no desespero de casa, né, os pais com fome. Então, a situação bem complicada. A gente espera que, a gente sabe o esforço de vocês para que isso melhore, mas nós temos aí, está preparado, secretária, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E é um compromisso nosso, mas eu vou dizer aos senhores com muita segurança, não é a vontade da gente. Obviamente, para comodismo, ficaria lá no hospital infantil. Tá tranquilo, a gente poderia aumentar a equipe e tal, mas é uma decisão do hospital e a gente tem que respeitar. E também é porque a Carmen hoje explicou para a gente, hoje alguns vereadores estavam lá, que se vocês não atenderem as crianças lá, a UPA não recebe um recurso em torno de 300 a 400 mil por mês. O que eu fiz na minha primeira colocação foi isso. Obrigatoriamente, para a gente ter esse recurso, que não é grande coisa, mas no universo do gasto que é o pronto atendimento, faz uma diferença bem boa. E do jeito desse formato, sem a pediatria, a gente não consegue credenciar. Segundo ela, seria mais recurso ainda, tendo atendimento futuramente, mais valor de recursos para ajudar na secretária. Então, obrigado, secretária, temos disposição. Tenho certeza que nós vamos conversar muito nesse decorrer dessa mudança, mas a gente tudo aqui, ninguém aqui, os vereadores querem o melhor, e ajudar, e a gente está, o vereador é o para-choque da população, então por isso que a gente está fazendo isso aí. Obrigado. Eu agradeço também e eu estou sempre à disposição. Não há necessidade de me convocar, é só convidar que eu estou vindo. Então encerremos essa conversa e convidamos todos os vereadores para amanhã às 18 horas